Olá, bom dia pessoal. Vamos lá para o encerramento do nosso cafezinho do livro de Filipenses. Hoje nós vamos encerrar o capítulo 4, né? Nós vamos comentar a partir do verso 10 até o finalzinho do verso 23. E quantas coisas nós podemos aprender, né, com esta carta de Paulo aos Filipenses, que agora, partindo aqui para o encerramento, pude observar que não são meras palavras, meras despedidas, um adeus, um até breve, né? Podemos ver a gratidão demonstrada por Paulo pelo cuidado daquele povo para com ele. E Paulo, algumas coisas que ele diz aqui, com certeza chegassem aos ouvidos de outras cidades, das quais ele escreveu nessa carta, deveriam corar de vergonha o rosto daquele povo, né? Observe o verso 15, o que ele diz: E sabei também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando partir da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Ele demonstra uma tristeza por parte das outras igrejas que não participaram com ele firmemente da proclamação da palavra e o ide de Jesus. Mas isso é porque ele não recebeu dinheiro para as suas despesas? Não, não é bem assim. É certo que o financeiro faz parte, né? E pode dar àquele que está à frente do trabalho uma tranquilidade maior para exercer a sua atividade. E podemos ver nos versos 11 e 12 ele afirmando que a sua situação de pobreza ou riqueza, fartura ou escassez não tiravam dele o estímulo de procurar desenvolver o seu trabalho. Ele não deixava que a situação em que se encontrava fosse empecilho para que ele pudesse realizar a obra, pois sabia que tinha um Deus que o sustentava, como ele afirma no verso 13, né? Tudo posso naquele que me fortalece. A confiança dele estava no Senhor, que tem poder para sustentar o seu escolhido. Vamos dar uma pausa aqui para a gente entender o que é esse tudo posso que Paulo fala aqui. Ele está no contexto de afirmar que qualquer situação em que ele esteja vivenciando, Deus estará com ele e o fortalecendo. É diferente das nossas ações. Quando estamos praticando algo que agrada a Deus e ao nosso próximo, certamente nós teremos a aprovação de Deus. Mas quando fazemos algo que lhe desagrada, ele nos reprovará. Em outro contexto, né, Paulo escreve lá aos Coríntios, afirmando: tudo posso, mas nem tudo me convém. E neste caso, ele está falando do seu testemunho para com as pessoas que o rodeiam, tá bem? Temos que saber diferenciar as coisas, ok? Mas voltando à situação atual em que Paulo fala aos Filipenses, isto me faz lembrar da passagem de Jesus a seus discípulos, registrada lá em Mateus, no capítulo 10, a partir do verso 9, que diz assim: Não vos provareis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de outras túnicas, nem de sandália, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. E em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é digno, e aí ficai até vos retirardes. Deus providencia as coisas. Paulo tinha este pensamento de que o necessário para a sua sobrevivência, Deus estaria providenciando. Mas observemos o que ele não era soberbo, né, em não querer receber. Ele recebeu de bom grado a oferta que lhe foi enviada, mencionando no verso 10 que se alegrou sobremaneira com a generosidade daqueles irmãos, pois eles renovaram o seu cuidado com ele, enviando não só uma, mas duas vezes, né, como está citado aí no verso 18, quando Epafrodito, né, levou a oferta, suprindo ele das suas necessidades. E ele encerra essa parte agradecendo a Deus pela vida daqueles irmãos. Todos nós temos conhecimento de que Paulo foi um grande missionário e cumpriu cabalmente a sua missão. Sabemos que o que Deus designou para a sua vida, ele cumpriu e sofreu na pele, e pôde sentir o que Deus havia dito a Ananias, né? Do quanto ele sofreria pelo nome de Cristo.
Mas antes de passar para o encerramento, tenho que recordar a vocês das diversas vezes que falei sobre os missionários espalhados pelo mundo. Homens e mulheres que carecem de um apoio espiritual através das nossas orações e também do nosso apoio financeiro. É certo de que quando tomam essa decisão de percorrer o mundo, eles têm o conhecimento de que o cuidado vem do Senhor e cabe a nós pensarmos e agirmos para que, de uma forma ou de outra, estar auxiliando nesta obra que não é somente dos missionários, é de todos nós que fomos alcançados e lavados no sangue de Cristo Jesus. Não podemos deixar de orar incessantemente por esses irmãos. E se tivermos condições de contribuir para que tenham mais tranquilidade em cumprir o ID de Jesus, que possamos fazer isso mesmo. Paulo vai encerrar esta carta saudando os irmãos e citando daqueles que estavam com ele ali, né? E mandam também as suas lembranças, né? E eu tenho uma curiosidade aí no verso 22, que fala assim, especialmente os da casa de César. Por que eu estou dizendo isso? Lembra-se em Atos, quando Deus diz a ele que ele deveria ser o instrumento de alcançar os gentios, e lá no meio da caminhada, Deus ainda diz que ele, para ele não desanimar, que ele tinha um trabalho em Roma, na casa ou no palácio de César, onde estava preso. Olha, Atos 23, 11 diz assim, e na noite seguinte, apresentando-se ao Senhor a Paulo, disse, Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificasse em Jerusalém, assim importa que testifique também em Roma. Se você ler a passagem de Atos, vai ver que Paulo estava preso e sendo ameaçado de morte ali pelos judeus. Mas Deus tinha um objetivo, né? E disse, não se preocupe com essa perseguição, com o que está acontecendo agora. Você ainda vai para Roma, eu te quero lá, mesmo. Observe que a vontade de Deus se cumprindo agora através da vida de Paulo. Os da casa de César eram os guardas e familiares que estavam se convertendo e agora saúdam os filipenses como irmãos. O fechamento desta carta é maravilhoso, pois nos dá a certeza de que a obra do nosso Deus é completa e podemos até não entender o princípio quando vemos o servo passando por lutas, sofrimentos, açoites, sendo perseguido, tendo que fugir dentro de um barril, acorrentado, preso, mas quando vemos o resultado, temos a certeza de que tudo estava no controle soberano do nosso Deus. E isso que podemos nos dar essa certeza de não desanimarmos frente às lutas que passaremos, frente aos escárnios, devemos permanecer firmes, pois o Senhor nos escolheu, nos capacita e vai à frente, abrindo os caminhos. Que Deus nos abençoe a estarmos empenhados em contribuir de uma forma ou de outra para o progresso do Evangelho de Cristo, sabendo que a graça do Senhor Jesus Cristo estará sempre conosco, presente em nossas vidas, nos guiando, nos fortalecendo e nos dando a certeza de que estamos no caminho certo, fazendo a obra dele. Que Deus o abençoe, que essa carta, você lendo ela possa trazer muito mais ensinamentos para a sua vida e de toda a sua família. E até domingo que vem, se Deus assim nos permitir. Pega aí seu cafezinho, leia a carta, veja se está tudo correto, que Deus possa estar te ensinando mais através da leitura. Até domingo que vem.